Salve, rapaziada, beleza? Então, tô aqui, mano, pra trazer pra vocês aqui como é que cai função linear no Enem. Função linear é função do primeiro grau, função afim, enfim. Seguinte, quando no Enem, ela não cai aqueles negócios de função injetora, função bijetora, não sei o que, jetora. Só cai mais a lei de formação e como que funciona, tipo, a essência de uma função mesmo. Seguinte, então vamos lá. O que é a função do primeiro grau? Ela é dada por essa formulinha aqui, ó. Y é igual a x mais b. Ela é dada por isso aqui. Onde o a é igual ao coeficiente angular, porque ele dá o ângulo, aqui ó, esse ângulozinho aqui. Ele dá o ângulo para a reta e o b é o coeficiente linear. Certo? Eu já vou explicar o porquê que ele é o coeficiente linear. E seguinte, a gente tem uma função do primeiro grau sempre que for uma linha reta, certo? Sempre vai ser uma função do primeiro grau quando a linha for uma linha reta. E a gente também tem duas coisas. Quando o a ele for maior que zero, a linha é crescente. Ela é crescente. E quando o a, o coeficiente angular, ele for menor que zero, ela é decrescente. Ela é assim, certo? Beleza. Aí, esse aqui é o básico que você precisa saber para uma função de primeiro grau. Aí agora a gente vem para uma função, para a lei de formação. A lei de formação, ela funciona dessa forma. Você pode fazer um sistema, por exemplo, vamos criar aqui um gráfico. Vamos criar um gráfico aqui, tal, bem aqui, aqui. Vamos supor 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Aí aqui a gente tem o 4, o 3 e o 2, enquanto aqui a gente tem o 1, o 2 e o 3. Aí aqui o 3 ele tá ligado com o 2, que é só um exemplo. O 2 tá com 1 e o 4 tá com 3, certo? Aí a função, ela é essa daqui. Ela tá aqui assim, né? Aí beleza. Como é que a gente faz para descobrir a lei de formação dessa função? Primeiro, você vai analisar. Por exemplo, aqui, usando a fórmula, né, da função do primeiro grau, da função afim. O que você tem? Você tem que quando o y é 2, o x é 1. Então a gente coloca aqui, né? Quando o y for 2, o x ele vai ser igual a 1. Então a vezes x, a vezes 1, mais b. E aqui a gente vai pegar outra equação. Quando o y for igual a 3, o x ele é igual a 2, certo? Então quando o y for igual a 3, o x ele é igual a 2. A vezes 2 mais b. Beleza, a gente tem um sistema. E agora, como é que a gente sai disso? Certo? A gente vai pegar e vai multiplicar uma dessas funções aqui por menos 1. Porque aí a gente só corta o b com b, acha o a e depois substitui uma função em qualquer uma das equações para achar o que é b, certo? Então vamos lá. Beleza. A gente tem aqui, vamos multiplicar por menos 1, vai ficar menos b, com b a gente vai cortar. E aqui, 2a menos 1a, sobra só a, certo? Sobra só a. E 3 menos 2, que o 2 vai ficar negativo, vai sobrar 1. Então a gente achou que o a ele é igual a 1, certo? Guarda essa informação, substitui em qualquer uma das equações, vou substituir na primeira. Então 2 ele é igual a 1 vezes 1 mais b. 1 vezes 1 é 1, certo? Então é 2 igual a 1 mais b. Passando 1 para lá negativo, a gente vai achar que b ele é igual a 1. Certo? Beleza. Dito isso, a gente já tem a lei de formação da nossa função. A lei de formação da nossa função é y igual a x, o a ele é 1, então 1 vezes x, ou só x, que fica mais fácil. X mais o b que é 1, então a gente só coloca 1, certo? Essa aqui é a lei de formação da nossa função. Como que a gente vai saber se ela está certa? A gente substitui x por algum valor que tem aqui. Por exemplo, 3. Vamos substituir o x por 3. Y é igual a 3 mais 1. Substituindo o x por 3, a gente vai achar que o y ele é igual a 4, certo? E aqui no gráfico diz a mesma coisa. O 3 ele é correspondente ao 4, né? Quando o x é 3, o y é 4, certo?
certo? Então, a nossa lei de formação está correta. A lei de formação é x mais 1. Só que tem um jeito mais simples de fazer isso, que você perde menos tempo. Então, rapaziada, eu acabei explicando, só que eu expliquei de uma forma que eu acho que ficou meio confuso, então eu tô aqui para explicar de novo. Aqui a gente tem o eixo y e aqui a gente tem o eixo x, certo? Para ficar mais simples. Beleza, vamos começar com isso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é nada mais, nada menos, isso diz que onde tá essa reta, ela é a reta da função. E esse eixo é o eixo x, eixo y, e esse aqui é o eixo x. Onde a reta corta o eixo y, aqui por exemplo, esse valor aqui ele vai ser igual ao b, certo? Porque é o seguinte, aqui o x ele é igual a zero na nossa fórmula do ax mais b. Do ax mais b, certo? Aqui o x é igual a zero. E se o x é igual a zero, você está multiplicando a por zero. A vezes zero, zero. Então a gente não conta ele, certo? Quando o x for igual a zero. E aí vai ser y é igual a b. E o que é b? B é onde corta, onde a reta corta o eixo y, certo? Fica muito mais simples de entender isso, assim, dessa forma. E muito mais fácil de achar também. Só que vai ter casos, lógico, que a questão não vai te dar esse valor aqui. Por exemplo, aqui não vai ter nada, vai ser só um traço. E aí você vai ter que achar o que é esse ponto pelo sistema. Só que se tiver, tem esse jeito que é muito mais simples. E agora, para você achar o A. Para você achar o A, você vai calcular a tangente daquele ângulo que eu te falei. Por exemplo, a gente vai pegar dois pontos. A gente vai pegar um ponto, aliás, e vai calcular a variação dele. Ó, aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer um triângulo, ó, aqui, certo? Ó, esse triângulo aqui. Poderia ser esse triângulo, deixa eu ver, esse triângulo aqui, assim, esse daqui e até aqui. Só que eu não tenho esse valor aqui, eu precisaria ter pra saber. Mas como eu não tenho, vamos pegar esse triângulo aqui, que ele fica mais simples de utilizar, certo? Vamos lá então. Ó, o que a gente tem aqui? A gente tem que o y, o x, aliás, ele varia 1. Ele varia 1. Esse tanto aqui, ó, o tanto que ele variou de 0 até 1. Então ele variou 1, certo? Então a gente vai colocar A é igual a 1. E aqui, quanto que ele variou? Ele variou de 2 até 1. Então ele variou 1 também. Porque 2 menos 1, 1. Certo? E aqui a gente acabou de achar o A. O A também é igual a 1. Certo? E o B é 1 também. E é por isso que a lei de formação dessa função é y é igual a x, porque é ax, só que 1 vezes x é a mesma coisa que x, mais 1, que é o b, esse aqui, certo? E aqui você poderia pegar qualquer outro valor. Por exemplo, vamos pegar esse triângulo aqui, ó. Vamos pegar esse triângulo aqui, esse triângulo maior, ó. Vamos pegar esse triângulo aqui. Quanto que varia esse triângulo aqui? Do 3 até o 1 aqui. Ele varia 2, certo? Então vamos lá. O y ele variou em 2. 2. E aqui o x ele também vai variar em 2, ó. Pode perceber. De 2 até 0, 0. Ele variou em 2 também. 2 dividido para 2 também é 1. Isso vai acontecer se você pegar qualquer triângulo da função. Qualquer triângulo que você pegar vai dar exatamente a mesma área, certo? Só que aí você tem que pegar pontos que você conheça, principalmente, para você poder fazer o triângulo certinho. Porque, por exemplo, eu poderia pegar esse daqui, ó, esse triângulo aqui, assim, esse triângulozinho aqui. Eu não conheço esse valor aqui, ó. Eu não conheço. Tudo bem que aqui dá pra você deduzir que é menos 1. Só que você não conhece ele não tá escrito. Então você não vai considerar ele. Você vai considerar esse daqui, ou um maior ainda que você queira fazer, esse daqui, sei lá. Porque vai ficar correto, certo? E assim é mais fácil. Nunca vá pelo desenho, pela imagem. Vá sempre pelos dados que a figura te dá. Obrigado. Obrigado, thank you very much. Salve, rapaziada, tamo junto aqui de novo. E bom, depois de trazer a explicação sobre a função afim, vamos fazer essa questão aqui do Enem. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudo C
de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir, essa daqui. Que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? Então aqui ele quer uma função, certo? A gente tem o quê? Ó, a gente tem o quê? Quatro palitos que formam um quadrado. 4 palitos formam um quadrado, certo? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem que 7 canudos formam dois quadrados, certo? Sabendo disso, a gente já pode montar a função. Porque o que é? Ó, a quantidade de canudos C em função da quantidade de quadrados Q, que é o que está pedindo aqui, ó, se você observar, certo? É a função de canudo C em função da quadrado, da quantidade de quadrados. Aí beleza, a gente monta o sistema. Vamos montar o sistema. O sistema aqui é dado pela função ax mais b, pela lei de formação. Vamos montar o sistema porque aqui a gente não tem o gráfico, então fica muito mais difícil fazer da outra forma, que é mais simples, certo? Quando se tem o gráfico. Então vamos lá. Que expressão fornece a quantidade de quadrados de cada figura? Vamos lá. O C, ele é canudos. Tem que lembrar disso. Canudos. Aqui é o canudos e aqui é os quadrados. O que vai ser o Y? Vai ser os canudos, certo? Vai ser os canudos. Então a gente já pode começar a formar. Vai ser 4. Vai ser igual a vezes x. O que é o x? Ele é os quadrados. Porque ele está em função de... A função é y em função de x. E aqui é canudos em função de quadrados. Certo? Quantos quadrados a gente forma com 4 canudos? Um só, beleza? Então aqui a gente vai pôr só o A, porque o X ele é 1. Então não precisa pôr. E o B, a gente não tem, certo? A gente não tem. A gente só coloca repete, certo? Beleza. Agora a outra parte. Quando a gente tem 7 canudos, a gente tem 2 quadrados. Beleza? Então simples. Quando a gente tem 7 canudos, a gente tem 2 quadrados. E agora a gente vai o quê? Multiplicar a primeira, que fica mais fácil. A gente vai multiplicar a primeira por menos 1. Vai cortar o B com B. Vai ficar 2A menos A, vai ficar A. Vai ficar 7 menos 4 é igual a 3. Então o A ele é igual a 3. Aqui a gente já vai saber qual é. A gente sabe que é a letra B, o gabarito, porque a gente já achou o A. Então a gente sabe que o gabarito é a letra B. Só que vamos continuar aqui só para ter certeza. Beleza, quanto que vai ser o B? Vamos pegar aqui a primeira função. Vai ficar 4 é igual a 3 vezes x, certo? 3 vezes x. 3x mais o B. O x aqui, a gente sabe que ele é 1, então pode cortar o x. Bom, aí aqui a gente tem o 3 mais B, vai passar o 3 para lá negativo, então vai ficar 4 menos 3 é igual a B. 4 menos 3 é igual a 1, B é igual a 1. Então a lei de formação é canudos é igual a 3 quadrados mais 1. É assim que funciona a lei de formação. Certo? Aí que a gente pode substituir. Vamos substituir para ter certeza que está certo. Vamos lá, vamos substituir aqui na terceira figura que a gente não usou, certo? Quantos quadrados tem? Tem 3 quadrados. 3 quadrados, certo? Então vai ficar canudos é igual a 3 vezes 3 mais 1. 3 vezes 3, a gente vai sempre a multiplicação primeiro, dá 9. 9 mais 1 é igual a 10. Beleza, então a gente tem 10 canudos nessa figura. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa função está corretíssima, letra B.